Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse bebê reborn, essa polêmica da vez, uma polêmica que envolve o comportamento humano, então é uma polêmica que a gente deve discutir. E a pergunta é a seguinte: esse bebê reborn é um brinquedo, é uma ferramenta terapêutica ou é uma tentativa de alienação? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica, vamos dizer assim, da vez, sobre como as pessoas estão tratando esse bebê reborn e como pode existir várias facetas nesse assunto. Foi como, por exemplo, eu trouxe ali na chamada. É um brinquedo? É uma ferramenta terapêutica? Ou é um convite para alienação, uma infantilização dos indivíduos? Então vamos percorrer cada caminho para poder entender como é que isso funciona e ter uma percepção realista do que significa isso, tá? Porque às vezes isso é apenas um corte social, um corte de uma parcela da sociedade que acaba parecendo que ela acaba influenciando toda a sociedade como um todo. Então talvez não é assim. Mas antes de a gente entrar no assunto, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar o canal, de se inscrever no canal, que é muito importante. Quem está se inscrevendo, sejam bem-vindos. E compartilhar o canal e fazer um comentário, caso vocês achem que podem contribuir com alguma sugestão. Então vamos lá. Então eu vou falar sobre essas três partes de que eu comentei com relação a esse bebê reborn. Então, é um brinquedo, é uma ferramenta terapêutica e também é um convite para alienação, uma infantilização dos indivíduos. Então, o primeiro ponto é mais fácil, é tranquilo. Aquilo ali é uma boneca, é um brinquedo, é um instrumento de silicone. É claro que com a tecnologia que nós temos, feito de uma forma muito semelhante a um bebê, né, um ser humano, com textura de pele, né, do silicone, com espessura do fio de cabelo, parecido com o fio de cabelo humano, mas é um brinquedo que tem que ser utilizado como um brinquedo, tá? Então, e aí a grande questão é que, assim, os brinquedos geralmente eles são utilizados pelas crianças, né? Então, as crianças utilizam os brinquedos para representar o mundo adulto, e elas, quando estão lidando com esses brinquedos, elas podem ter uma conexão até como se observassem aqueles brinquedos como coisas reais. Mas são, né, esse tipo de comportamento, o comportamento de um elemento imaturo emocionalmente, um elemento que não tem a capacidade de compreensão da totalidade do mundo, da sociedade. Então, esta relação de incompreensão da realidade que se apresenta, de que realmente significa aquele objeto, é compreensível dentro de uma estrutura infantil. Então, é um brinquedo. É uma ferramenta terapêutica? Sim. Existem estudos e experiências onde a relação de pessoas que perderam, que tiveram uma relação de perda muito significativa, e a transição da compreensão dessa perda para a realidade que se apresentou com a utilização desse instrumento, dessa ferramenta, é positivo. Mas isso se dá aonde? Num ambiente terapêutico, com a observação de um profissional que identifica, faz o diagnóstico dessa realidade desse indivíduo, a realidade emocional, a realidade psicológica, a realidade mental desse indivíduo, e percebe que esse instrumento ele pode ser utilizado para essa transição emocional. Então, o bebê reborn ele pode ser usado como um instrumento terapêutico para se fazer esse tratamento, essa transposição para uma realidade concreta, mas vindo talvez de um impacto emocional
tão grande que pode dificultar essa transição, e essa ferramenta ela é utilizada de uma forma que pode realmente colaborar com esse processo. Agora, se você vê seres humanos, indivíduos que não foram diagnosticados com algum tipo de necessidade para a utilização dessas ferramentas terapêuticas, usando esses bonecos, essas bonecas, e tratando elas de uma forma irrealista, né? Não tendo a compreensão que aquilo é um boneco, que é um material sintético, que não representa a vida, aí sim temos um problema social, porque as pessoas estão sendo infantilizadas e estão se alienando, elas estão entrando num mundo paralelo de compreensão, onde a utilização desse objeto é o elo para entrar num mundo fantasioso, e aí nós temos um problema. E como eu falei, essa questão é uma questão tem um corte social. Se vocês sabem, fizeram pesquisa, um boneco desse, o mínimo, o mais simples, está valendo em torno de R$700, 700, 800, 900 reais, o mais simples. E o mais complexo pode chegar a R$9.000 um boneco desse. Então estamos falando de uma realidade, um corte social, de uma classe social que pode utilizar, né, ter o recurso para comprar um boneco desse e entrar nesse mundo. Então é claro que o que nós temos que nos preocupar não é a utilização do bebê reborn como um brinquedo, ou a utilização do bebê reborn como uma ferramenta terapêutica, mas como ele ser utilizado como a possibilidade das pessoas se alienarem no mundo, criarem um mundo fantasioso e desejarem que a sociedade compartilhe com a sua alienação, com a sua dispersão da realidade, do mundo que ela vive, de que ela tem que enfrentar, de que ela tem que viver de uma forma concreta. Então, o ponto que nós temos que conversar aqui, que é interessante para o canal Essencial, é por que essas pessoas estão se infantilizando, estão migrando para esse mundo fantasioso, buscando alienação, e se utilizando dessa ferramenta, dessa boneca, para adentrar esse mundo fantasioso, esse mundo de ilusão, de fantasia, de alienação. E aí que está o ponto, que essas pessoas, elas com certeza têm questões muito profundas relacionadas à sua existência, a construção de uma essência que não foi realizada, e quando chegam no momento necessitam desses amparos de alienação, esses amparos irreais para construir um mundo aceitável. Mas o perigo está aí, porque ela acaba adentrando no mundo fantasioso, e o fantasioso, se você tem condições de fazer com que o fantasioso se imponha, vivendo um mundo fantasioso, isso é perigoso para o resto da sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita preocupação com isso. Mas, como eu falei, o bebê reborn tem a sua utilização, vamos dizer assim, dentro dessas características. Pode ser um brinquedo, pode ser uma ferramenta terapêutica, que pode ter a sua utilidade, mas pode ser uma fuga, uma alienação, uma infantilização da sociedade. Ok? Então temos que tomar cuidado com isso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver no próximo vídeo, vou botar um vídeo aqui relacionado à infantilização na vida adulta, para vocês fazerem uma conexão. Se tiver no próximo vídeo, um abraço e fiquem em paz.